Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. O nosso programa dos domingos às 10h30. Sempre trazendo um tema fundamental para discutir com os irmãos e com as irmãs. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos trazer um assunto magnífico que toca na nossa essência. Os exilados de Capela. E para começar o nosso trabalho, Dr. Marcos. Bom dia, professor Olimar, bom dia, professora Zambuja. Nós temos, como base hoje, o professor vai usar o Livro dos Espíritos e a Gênese para aprofundar o tema que é tratado nesse livro aqui, que é o livro A Caminho da Luz, né, de Emmanuel, psicografia do Chico. É um livro de 1937, se não me engano. E nele, 1938. E nele consta, então, a nossa origem. Da onde nós viemos, por que a Terra é do jeito que ela é hoje, porque existem os chineses, os indianos, os japoneses, por que existem essas raças. Então, dentro desse livro, que está dividido em diversos capítulos, nos é mostrado que existe uma estrela, um planeta, uma estrela chamada Capela, que fica na constelação do Cocheiro, ao qual nós pertencíamos, e este planeta, essa estrela, então, ela teria galgado a condição de se transformar em mundo de regeneração, né, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E ocorrendo essa mudança, os espíritos que ainda não estavam preparados para participar desse mundo de regeneração são exilados, então, de Capela, e são enviados para a Terra, que somos nós. Né, que, de acordo com as informações do livro, temos um avanço com o passar do tempo, muito grande de estudo e tecnologia. No entanto, moralmente, somos extremamente atrasados, que foi justamente neste quesito que a população de Capela avançou e nós não teríamos avançado o suficiente para fazer parte dessa nova fase que para a qual esse planeta passou. Então, por amor de Deus, que não nos pune nunca jamais, conforme já foi dito aqui muitas vezes, Ele nos dá a oportunidade, então, para que nós recomecemos a nossa caminhada em um planeta primitivo, que seria a Terra, que ainda estava numa condição mais primitiva, e hoje se encontra num plano de provas e expiações, prestes a galgar essa fase de regeneração pelo qual Capela passou. Por isso esse período turbulento pelo qual nós estamos passando. Esse livro, A Caminho da Luz, é extremamente interessante, porque ele explica tudo, nos traz as informações sobre por que a Terra é o que é hoje. Então nós temos como o nosso planeta foi formado, as raças, por que existe essa divisão de raças do planeta, a civilização egípcia, a Índia, a Europa, o povo de Israel, a China, depois eles nos trazem a Grécia com Sócrates, a missão de Sócrates, Roma, o Império Romano e os seus equívocos, a vinda de Jesus, a evolução do cristianismo, a Idade Medieval, nos traz as cruzadas, o fim da Idade Média, a Renascença, a época de transição, com as ideias iluministas, né, a Revolução Francesa, o século XIX e, por fim, hoje e o nosso futuro. Nos traz ainda no final algumas informações sobre o nosso futuro. Então é extremamente interessante essa obra que nos trouxe Emmanuel, porque ela nos traz explicações sobre o prisma espiritual, com o auxílio da espiritualidade,
mesmo que houvessem forças que quisessem o contrário, que a humanidade avançou e que contra o bem não existe nenhuma força que possa vir contra e parar o progresso da humanidade. Sempre irá haver um agente enviado da espiritualidade maior que fará com que os acontecimentos se sucedam da forma que eles têm que suceder e nós, como humanidade, avançaremos de qualquer forma. Então, o professor Olimar vai aprofundar de uma maneira mais científica, que nos traz a Gênese, né, e o Livro dos Espíritos, essa história do nosso exílio de Capela. Me permitam, eu estou partindo de algumas críticas que eu pude perceber, pude ler nas mídias sociais, enfim, sobre o tema. E me preocupou bastante. Porque algumas pessoas que dizem conhecer a doutrina, muitas vezes não conseguem fundamentar suas afirmações. E como nós não estamos aqui como papagaios, repetindo meramente conhecimentos, nós queremos mostrar onde é que as coisas estão. Em primeiro lugar, na Gênese, no capítulo de número 11 da Gênese, Gênese espiritual, nós vamos encontrar, nesse capítulo 11, a partir do item 35, nós vamos encontrar emigrações e imigrações dos espíritos. Tá? Se eu saio do Brasil para um outro local, eu sou emigrante em relação ao Brasil. Se eu venho de outro local para o Brasil, eu sou imigrante. Então, observem que os espíritos saem daqui, do plano físico, e vão para o plano espiritual. Portanto, aqui em relação ao plano físico, eles são imigrantes quando saem daqui. Em relação ao plano espiritual, vindo de lá para cá, são imigrantes. E esse movimento, ele se dá de uma forma constante, né? Como se fosse águas. Né? Então, a população terrestre, a população espiritual, deságua de um lado ou de outro. E isto é frequente. Bom, muito bem. Essa constatação leva Allan Kardec, com um aprofundamento natural dos estudos, a formular uma teoria. E isso está em 1862, na Revista Espírita, em janeiro de 1862. E ele diz assim: publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos. Apresentamos essa teoria como uma simples hipótese. Vejam, uma teoria, mas aí, no primeiro momento, era uma hipótese. Sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal. Controvertível porque nos faltava, então, elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Tá? Então, uma afirmação decisiva, uma afirmação terminante. Ele não tinha elementos, então ele publica essa teoria com uma simples hipótese. Muito bem. Expusemos-la a título de ensaio, 1862. Tendo em vista provocar o exame da questão. Decidimos, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não é mais teoria. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada, olha o detalhe, foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com o que concerne à raça adâmica. Então vejam, é Allan Kardec que está dizendo isto na Revista Espírita de janeiro de 1862. Se quiserem, eu não tenho a Revista Espírita, tem a Gênese? Procura no capítulo 11 da Gênese, a nota de rodapé de número 120 da Gênese, e você vai encontrar. Muito bem. Ele vai dizer ali assim:
foi confirmada pela generalidade das instruções. Muito bem. Assim como a teoria da origem da raça adâmica. Como assim teoria da raça adâmica? Como foi confirmada? Porque existem discussões de pessoas assim, sem conhecimento de causa, sem capacidade, ou pelo menos sem fundamentar as suas opiniões, os seus posicionamentos, falando inverdades, cometendo equívocos intelectuais. E o que nós estamos tentando evitar é exatamente isso. Então, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, a última questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 1019, lá está a seguinte pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? São Luís vai responder essa questão. E em meio à resposta dele está exatamente a confirmação dessa teoria. Então, se alguém vier perguntar assim, mas onde é que está escrito isso? Qual é a fonte? A fonte é o Livro dos Espíritos. A última questão do Livro dos Espíritos. Antes da conclusão, antes da discussão, maravilhosa, a conclusão é maravilhosa. Antes da conclusão está exatamente a corroboração, a confirmação dessa teoria. Para que não diga assim, eu não acredito. Simplesmente por não acreditar. Ou então, aonde é que está escrito? Aqui. Tá? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Quando os bons vierem habitar a terra, haverá justiça, amor, que são a fonte da felicidade. Muito bem. Por meio do progresso moral, e praticando as leis de Deus, o que o homem vai fazer? É que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então imagina, nós temos o planeta Terra, onde os homens estão progredindo moralmente, e não é outro senão o trabalho da doutrina dos espíritos, não é de Allan Kardec. Cuidado, não existe o tal do kardecismo, pelo amor de Deus. Não cometamos esse equívoco. Não existe esse tal de kardecismo. Então, trabalho de Allan Kardec, a doutrina dos espíritos que ele codifica, traz exatamente todo o material necessário para o nosso progresso moral. Então, progredindo moralmente e praticando a lei de Deus ensinada por Jesus, meus irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos progredir. Progredindo, atraímos os bons para o planeta Terra. E afastamos dele os maus. Ora, banimento, alegoria do paraíso perdido, alegoria do pecado original. Posteriormente eu continuo. Estamos no final do nosso primeiro bloco, mas retornamos em seguida para continuar neste trabalho maravilhoso que é Os Exilados da Capela. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Hoje nós estamos abordando o livro extraordinário, A Caminho da Luz. Professor. Então, continuando, meus irmãos e minhas irmãs, São Luís ainda responde que, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Muito bem. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará. Transformação da humanidade.
momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação, e aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque esse é exatamente o acontecimento dos exilados de Capela. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos. Então vejam, exilados de Capela ou da Capela, exclusão de espíritos que não evoluem ou não querem evoluir. E por que excluí-los? Porque viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados. E ainda diz, e ele vai desenvolver mais, mas eu vou parar por aqui. Nesse banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe das paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobris a não mesmo sublime alegoria do pecado original? O que nós estamos afirmando, e aqui tentando com isso provar, dando a fonte que é o livro dos Espíritos, é de que esta teoria sobre os exilados de Capela é uma teoria que se confirma pela palavra dos Espíritos, sobretudo São Luís, o Espírito São Luís, que está aqui no livro dos Espíritos. Teoria que se confirma por estar aqui na Gênese, nas obras básicas da doutrina dos Espíritos. E teoria também que nós podemos perceber e encontrar no livro A Caminho da Luz, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos aqui falando em hipóteses, em probabilidades. Nós estamos falando de coisas que para nós são certezas absolutas. E não estamos emitindo uma opinião pessoal. Nós estamos falando de fontes perfeitamente fidedignas, seguras, que nos dão total tranquilidade para tratarmos do assunto. Meus amigos, eu gostaria de dizer, como acabou de referenciar o professor Limar, esse livro A Caminho da Luz, ele é a prova de um amor incondicional que Deus tem por nós. Desde a preparada da nossa casa. Ele preparou o planeta Terra, esse lugar lindíssimo, qual nós habitamos, com todo amor e carinho. E este livro mostra que em cada momento pelo qual a humanidade passou, nesses 21 séculos, nós estivemos acompanhados dele e da espiritualidade maior, para que nós não sofrêssemos mais, para que nós sofrêssemos o menos possível. É a prova do amor que Deus tem por nós, é a prova de que existe uma energia geradora muito maior que a energia elétrica, que a energia atômica, que é o amor, conforme disse Einstein, já no final de sua vida, em uma carta que deixou para sua filha, e que dizia que os cientistas não conseguiam enxergar como era tão fabulosa a criação divina, que ele tinha embora muitos digam que ele era ateu, ele não era, ele tinha um encantamento pela criação divina, porque dentro da ciência ele não conseguia explicar a nossa casa, o planeta Terra. E dentro de tudo isso, dentro desse amor e dessa fé que Deus tem em nós, de que nós vamos realmente evoluir, e nós, de uma forma ou de outra,
embora tivéssemos forças, como eu havia dito anteriormente, e ainda temos forças trabalhando para que isso não aconteça, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir e existe, é claro, uma senha para que nós participemos desse novo mundo de regeneração, né, que é o qual a Terra irá se transformar. E a gente tem, os espíritos têm muito costume de dizer porque a Terra vai passar por um mundo de regeneração. Não é a Terra, né? A Terra vai continuar igual, redonda e girando. É nós que estamos dentro dela, que temos que mudar. A senha é a terceira frase de Jesus no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, ninguém, como diz Chico Xavier, ninguém vai querer saber o que nós fomos, o que nós possuímos, o cargo que nós ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um de nós tenha conseguido fazer brilhar dentro de nós mesmos. Aqueles, como o professor Olimar costuma dizer, que estiverem vibrando na sintonia do amor, esses estarão convidados a participar dessa nova etapa do nosso planeta. Desse mundo maravilhoso que é o planeta Terra, que irá, após essa fase de turbulência, porque nós necessitamos da dor para que nós, então, nos elevemos, né? Sejamos bons, não tenhamos fé. Deus esteve ao nosso lado desde o primeiro dia em que a Terra girou. Não vai ser agora que Ele vai nos deixar, né, que é o momento pelo qual mais espera que nós nos demos uma resposta e que nós sejamos bons. Não existe nada demais nisso. Sejamos bons, sejamos pessoas boas, façamos aquilo que é correto, que é certo. É isso que nos é pedido. É, professor? Meus irmãos, eu estou realmente perplexo, porque é uma questão que está me incomodando o dia inteiro. Permitam, por favor. Se a vida acaba com a morte, se amanhã você é uma máquina velha, um motor, no lixo, toda desmontada, e não existo mais, ou vou permanecer numa situação fixa, que não vou me movimentar. Por que então eu vou me impor privações? Não é mais natural que eu trate de viver melhor possível? Eu tenho breves instantes de vida aqui na Terra e é a única coisa que eu tenho, então vou viver melhor. Vocês já perceberam? A doutrina dos Espíritos nos traz uma crença na continuidade da vida após a morte. Então, na realidade, ficam duas doutrinas. Uma que é materialista, que diz assim, olha, não tem nada depois. É o niilismo, né? Doutrina do nada. Depois da morte não tem nada. Então ela me nega o futuro. Isso é o materialismo. Nega o futuro. Não explica nada. Não explica nada. Sanciona o egoísmo. Confirma, né? Me mostra só o presente. E aniquila toda e qualquer esperança. Essa é a doutrina materialista. Aí vem a doutrina espírita. E ela me diz assim: proclama e prova a vida futura, a vida após a morte. Prova. Explica tudo, mas se dirige à razão. A razão, a capacidade de raciocinar, de pensar do ser humano. Oferece base à justiça, à caridade e à fraternidade. Consola. Desvenda o vasto campo do futuro. Meus irmãos, eu me atrevo a dizer que o nosso problema é de crença. O nosso problema da humanidade é de crença. Por quê? Porque os laços de famílias estão relaxados,
quase destruídos, né? Desordens estão minando a sociedade. Por quê? Ausência de toda a crença. E nós temos aí a crença na vida futura. A prova da existência após a morte. A continuidade da vida. Isso é consolo. Por isso se diz que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Meus irmãos, eu me atrevo a concluir dizendo assim, olha, é uma mensagem consoladora. É verdade. Professor, doutor Marcos, nós já estamos no fim do nosso horário de hoje e eu estou passando para o senhor, para o seu bom dia, hoje. Fé reavivada, ânimo levantado, resignação lá em cima. Deus esteja com todos. Doutor Marcos. Eu me despeço dizendo que Deus sabe o exato instante de intervir. Bom dia. Meus irmãos, minhas irmãs, senhoras e senhores, companheiros de viagem, alunos como nós, nessa escola chamada Terra, tenhamos um excelente domingo, uma ótima e produtiva semana e domingo próximo estaremos novamente juntos aqui. Bom dia.